E aí, em 63, um ano em que os Beatles lançam também o seu primeiro álbum, né? Eles já haviam lançado o single Love Me Do em 62. E em 63, o Roberto lança o seu primeiro álbum, que é a fase que a gente vai falar aqui. Se você tivesse que resumir essa fase, como eu falei antes na minha introdução, da consolidação do mito, né, em uma frase, assim, o que esse período da vida do Roberto representa? Aqui a partir de 63, você vai encontrar que o artista encontra o seu caminho. Quer dizer, é importante dizer que você citou Beatles aí, Sal, é muito importante, porque que sorte do Roberto Carlos, que sorte. Porque, veja bem, ele tendo fracassado como cantor de bossa nova e na tentativa de ser cantor de bolero ou cantor de samba, o novo diretor artístico, o novo produtor da CBS, o novo gerente, Evandro Ribeiro, se desentende lá com o Sérgio Murilo e fala: Roberto, você vai ocupar agora esse espaço aqui, que era do Sérgio Murilo, você vai cantar essa música jovem, esse rock, que o Roberto já tinha uma formação com isso também, mas direcionado a isso, ele vai fazer isso agora, especialmente ali a partir de Malena, depois Suzy e Splish Splash. Então, ele encontra esse espaço, e ele vai ocupar esse espaço. Mas ele vai ocupar esse espaço, e nesse disco aqui especificamente, quando ele compõe com Erasmo a primeira música que eles fizeram junto para ir no Contramão, exatamente nesse momento aí, a música é lançada ali no final de 63, quer dizer, o disco é lançado no final de 63 e entra 64 com essa música na parada, que é o momento em que os Beatles estão chegando no mundo, né, via Estados Unidos. Então, eu digo assim, a confluência favorecendo o Roberto Carlos. Porque imagine você, que ele encontra essa oportunidade de ser um cantor de rock, dessa temática do rock and roll, mas no momento em que o rock estava em decadência, estava em baixa, e isso mais ou menos aconteceu ali naquela virada entre Elvis e Beatles, foi um período de indefinição, né? Muita gente só falava no twist, o twist era a nova onda, e tudo indicava que seria uma onda passageira. Mas a chegada dos Beatles redefine esse cenário, o rock volta e volta com tudo. E o Roberto está surgindo e encontrando o seu caminho como um cantor de rock, ocupando esse espaço que surgiu para ele na gravadora, por uma contingência muito específica também, que foi o desentendimento de Evandro Ribeiro com Sérgio Murilo. Ele está gravando rock no momento. Então, ele está lançando essa música em 63, quando os Beatles estão lançando lá o seu primeiro disco, e ele chega ao sucesso nacional com Parei na Contramão no começo de 64, no momento que os Beatles estão chegando no sucesso mundial via Estados Unidos. Então, foi uma confluência muito boa para ele, né? Essa coincidência histórica, porque aí ele vai subir junto. Os Beatles, certamente, vão contribuir para todos os cantores que faziam rock, que faziam esse som jovem, ocupar um espaço maior em cada país onde eles surgiram. Então, tudo isso contribuiu para o Roberto, né? Quer dizer, essa confluência, esse fator positivo. Apesar de todos os desacertos anteriores, a sorte começa a sorrir para Roberto Carlos a partir desse momento. Sim, eu acho que o disco, o primeiro LP, define isso muito bem. E outra coisa importante aí é destacar o papel do Roberto como compositor, porque até aí, Sal, não estava definido se o Roberto era o compositor ou não. Isso não estava... a gravadora nem contava com isso, porque nós não tínhamos ainda a figura do cantor-compositor. Essa instituição que está consagrada hoje, quando você pensa em Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Roberto... Essa é uma instituição da música moderna brasileira. Ela está surgindo nesse momento. O que você tinha de forma tradicional na música brasileira, na música internacional, era o compositor, de um lado, e o cantor, de outro. O compositor fazia a música para os cantores. O cantor-compositor era uma exceção, um Tito Madi, um outro lá no passado. Isso era uma exceção. A regra era o compositor. Era Adelino Moreira fazer a música e entregar para o Nelson Gonçalves gravar. Era Jair Amorim, Evaldo Gouveia fazer a música e entregar para o Altemar Dutra gravar. Era isso. As figuras do cantor não se misturavam com a do compositor. Mas, nesse momento, está surgindo uma nova instituição na música, o cantor-compositor. E o Roberto Carlos vai contribuir para isso. E nesse disco aqui, quando ele aparece com essa música, Parei na Contramão, na sua primeira composição com Erasmo Carlos, ele aparece como autor de um tema que até então, também é importante dizer, todos os rocks que chegavam ao topo da parada eram versões aqui no Brasil. Estupro do Cupido, Marcianita, Broto Legal, Banho de Lua, todos os temas de rock que foram sucesso nacional, sucesso de repercussão, eram versões.
aqueles compositores que faziam rock não conseguiam emplacar um hit desse, nem Baby Santiago, nem Carlos Imperial, ninguém. Então, essa é a primeira composição feita por um brasileiro no estilo rock and roll a chegar ao topo da parada. E nós sabemos hoje que esse compositor, junto com o parceiro Heraldo, vai se tornar o mais popular da história da música brasileira, em termos de hit, de sucesso, e nada disso estava previsto nem colocado. Mas indica isso, quer dizer, o momento favorece a Roberto, a chegada dos Beatles, e o compositor Roberto Carlos começa a surgir aqui, especialmente com a música Parei na Contramão. E curioso você falar isso, né? Mais um paralelo com os Beatles também, né? Porque os Beatles também são aqueles compositores que cantam a sua obra, né? Que antigamente tinha aqueles escritórios lá nos Estados Unidos, claro, e tal, que compunha música para os outros, né? Sob encomenda. É outra coincidência histórica que vai acontecer também nesse momento. Aquela ideia dos Beatles, você vê que os produtores lá dos Beatles, George Martin, está procurando música lá para o segundo single, não é isso? Me troquei, mas tem aqui a música de fulano, de Beltrano, e não, nós vamos fazer a nossa. Eles queriam se firmar também como compositor. E isso aqui está acontecendo no Brasil ao mesmo tempo, nesse mesmo período, e com a MPB toda, com Caetano, com Gil, com Chico, com Milton, compositores que em outro contexto não seriam cantores, porque isso não estava colocado. O cantor tinha que ter o gogó, ele tinha que ter aquele padrão vocal. Havia uma exigência do mercado e das próprias gravadoras. Então, dificilmente um compositor gravava a sua música, por isso que era exceção. Os cantores dominavam, os cantores davam as cartas, eles definiam, eles gravavam do estilo dele, e o compositor tinha que se sujeitar. Agora não, está surgindo essa instituição nova, o cantor, compositor, e Roberto Carlos é parte disso, ele é personagem, ele vai contribuir para isso. E nesse disco aqui, de 63, esse primeiro LP dele, ele já aparece com essa música Parei na Contramão. O que é importante dizer também, Sal, aponta para o futuro. Está chegando agora. É um garoto que vinha ali de uma série de fracassos, um sucesso mais no Rio de Janeiro, porque o sucesso do Roberto, inicialmente, foi só aqui no Rio, no Nordeste. Malena, Splish Splash, ele tinha o grande sonho dele de fazer sucesso em São Paulo. Hoje isso parece assim estranho, né? Porque a música sai no nacional há muito tempo, mas naquela época não, você tinha artistas que só faziam sucesso no Rio, outros que só faziam sucesso em São Paulo. O sucesso nacional era justamente quando o artista conseguia estourar no Rio e em São Paulo. Fazendo sucesso no Rio, chegava em Minas, Nordeste, em São Paulo, ia para Paraná, sul do país. Então, unia o Brasil. E o Roberto Carlos começou os primeiros sucessos dele apenas no Rio de Janeiro, Nordeste. E ele tinha. Então, ele grava uma, grava duas. Ali, Suzy não fez sucesso em São Paulo. Splish Splash foi no Rio, ele era conhecido no Rio. É Parei na Contramão, a primeira música dele que vai unir Rio e São Paulo. E por isso que vai ser a primeira música dele que vai ter um sucesso nacional. Ele vai dizer isso até numa entrevista. Essa música foi a minha moedinha número 1. Parei na Contramão. E aí o que eu quero dizer que ela aponta para o futuro? Porque nesse momento está chegando no Brasil um jovem, vindo lá de Portugal, né? João Ricardo, que 10 anos depois vai formar uma banda chamada Secos e Molhados. E o que ele diz? Ele disse que chegou aqui no Brasil e falou, poxa, achei bacana quando eu ouvi Parei na Contramão. Eu falei, caramba, tem um rock aqui no Brasil em português, porque lá em Portugal não tinha, ele fala. Eu não tinha isso. Então eu fiquei bastante assim, impressionado e animado com esse cenário aqui no Brasil, especialmente quando eu ouvi Parei na Contramão. Então você vê, 10 anos antes, nós já estamos apontando para 10 anos depois, quando surge o fenômeno dos Secos e Molhados. A semente disso está aqui, é o Roberto Carlos influenciando a moderna música brasileira que será feita daqui para frente. E isso já está presente aqui nesse primeiro LP dele, assim, de rock, né? Mas que é um disco também, Sal, como você sabe, eu até falo isso no livro, ele é um disco híbrido, no sentido que você tem faixas aqui que estariam melhor no primeiro disco dele, O Louco por Você. E tem faixas aqui que poderia estar no disco seguinte, É Proibido Fumar. Então você ainda tem aqui uma indefinição, isso não estava claro. Mas o disco, claro, acabou definindo. O sucesso de Parei na Contramão, e de Splish Splash, e da Lua Não Há, enfim, a temática mais rock desse disco, a forma de gravar, tudo isso apontou o direcionamento para que no próximo disco ele se concentrasse no rock and roll. Mas nesse disco você ainda percebe o Roberto do primeiro disco, na forma de cantar, no tipo de arranjo, especialmente pela presença aqui do nosso grande maestro Astor Silva, que era o diretor musical, arranjador-chefe da CBS,
É ele que faz a direção do primeiro disco do Roberto. Ele está aqui também nesse segundo disco, mas ele está aqui naquelas faixas que não são exatamente o rock and roll. Que não o são Roberto Carlos, você sabe que o Roberto percebeu a jogada. Esse aí foi o grande lance dele também. Ele percebeu, não posso ficar gravando com aquilo que eles chamavam lá de os velhinhos da CBS, né? Porque eles falavam, mas como é que eu vou gravar esse rock com os velhinhos? Os velhinhos que nós estamos falando aqui eram músicos de 30, 40, 50 anos. O próprio Astor Silva, ele é de 1922, então Astor Silva tinha 40 anos ali no início dos anos 60. Mas era um músico com aquela formação de jazz e samba, né, cara? Esses músicos que vinham dessa formação do jazz e samba tinham um total desprezo por aquele nascente rock and roll, por aquela música jovem, não gostavam. Então, gravavam aquilo, enfim, o Roberto sabia, eu tenho que trazer minha turma, que eram os músicos jovens como ele, que tocavam por aí nas noites, Renato e seus Blue Caps, que ele conheceu, tal, a turma da Tijuca, e ele insiste com o Evandro Ribeiro, deixa eu trazer os meus amigos para tocar comigo. E a primeira faixa que ele consegue isso foi Split Splash. E aí, o som, a sonoridade, você vê a diferença. Ali, eles entendiam o sentimento do rock and roll, aquele baixo, aquela bateria, as viradas. Ele tentava explicar lá, mas não dava. Tem um momento muito interessante, quando ele está gravando, então ele levava o disco lá de rock para o produtor ver, para o maestro. Olha, eu quero assim, eu quero essa bateria. Então ele levou um disco lá de Twist, do Chubby Checker, o disco que era uma referência, colocou lá no estúdio para tocar. E o Astor Silva ficou ouvindo os músicos, aí terminou de tocar, o Astor Silva falou assim, pô, tá tocando tudo errado, esses caras não sabem tocar. O Roberto baixou a cabeça e falou, caramba, não tem jeito, né? Não tem jeito, eu não posso continuar gravando com os velhinhos da CBS, porque é isso que vai acontecer. Então foi uma sacada dele. E tanto é que ele consegue, depois de insistir, o Evandro Ribeiro então autoriza que ele traga as bandas, né, de rock. É o que ele faz em Split Splash, Parei na Contramão com Youngster, e daí em diante ele encontra o seu som, a sua turma. Então, no disco seguinte, você já vai ter uma base de rock and roll. Diferentemente desse, o Roberto Carlos, de 63, que ainda é essa mistura, né, de orquestrações. Sim. De Astor Silva com faixas de rock and roll com banda jovem.